na santa e gloriosa paz do Senhor, nós vamos dar continuidade e hoje é a última igreja do estudo das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Filadélfia. Só lembrando que começamos por Laodiceia porque é a igreja atual, a igreja dos tempos de hoje, a igreja morna, que vai ser vomitada. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, quando temos a igreja de Filadélfia, a igreja que guardou a palavra, a igreja que não vai passar pela tribulação, a igreja que será arrebatada. Apocalipse capítulo 3 começa assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra Filadélfia, ela significa amor fraternal. Filadélfia, essa cidade, gozava de uma localização estratégica de acesso entre os países da Frígia, da Lídia e Mísia. Foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo, cerca de 140 anos antes de Cristo. Ele foi conhecido por sua lealdade ao irmão, assim dando origem ao nome da cidade, que é o amor fraternal. A região produzia uvas e o povo especialmente honrava Dionísio, o deus grego do vinho. A cidade servia como base para a divulgação do helenismo às regiões da Lídia e Frígia. Filadélfia ficava localizada no caminho era um vale no caminho entre Pérgamo e Laodiceia. Ela foi destruída por um terremoto no ano 17 depois de Cristo e reconstruída pelo imperador Tibério. Em alguns momentos de sua história, a cidade recebeu nomes, mostrando uma relação especial ao governo romano. Depois de ser reconstruída, foi chamada brevemente de Neo-Cesareia. Durante o reinado de Vespasiano, foi também chamada de Flávia, que era mulher de Vespasiano. Atualmente, a cidade de Alessandria fica no mesmo lugar, construída sobre as ruínas de Filadélfia. Era também uma cidade idólatra. Adorava Ártemis, a deusa dos Efésios, Diana, Apolo, deus Sol, e Esculápio, deus da medicina, e também adoravam o imperador. Como as outras cidades que lá haviam na Ásia, Filadélfia, lá havia uma igreja missionária, uma igreja que servia ao Senhor verdadeiramente. Filadélfia representa a igreja pura, a igreja verdadeira. E Jesus mandou João escrever uma carta para o líder, o anjo da igreja lá em Filadélfia. Vamos extrair aqui algumas coisas para o nosso cristianismo. Primeira coisa, a perseverança é primordial para a nossa vitória. Eu vou repetir. A perseverança é primordial para a nossa vitória. Versículo 8 diz: Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Por toda a luta que você está passando, por todo problema,
Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Não desista, persevere, porque a sua luta, a nossa luta já está chegando ao fim. Breve uma trombeta vai tocar e nós vamos adentrar nas regiões celestiais. Guarde a palavra, faça como no Salmo 119, versículo 11, quando Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por que muitos caem? Porque não guardam a palavra. Porque muitos se afastam dos caminhos do Senhor, porque não guardam a palavra. Porque muitos estão tombando, porque não guardam a palavra do Senhor. Persevere, não desista. Está vindo um grande avivamento durante todas essas 7 igrejas do estudo. Temos falado do avivamento que está vindo para o Brasil. Por que você acha que está vindo todo este reboliço? Por que você acha que Deus está incomodando aos líderes a começarem a orar? A hora de orar é essa, igreja. A hora da vitória é essa. O mundo pode estar em caos, o mundo pode estar com problemas, mas no céu não há problema, não há dificuldade. Por isso persevere, não desista da sua caminhada, porque está muito próximo da nossa redenção. Está muito próximo de cantarmos o hino da vitória. Está muito próximo de adentrarmos em Jerusalém celestial. Então a primeira lição que aprendemos: a perseverança é primordial para a nossa vitória, porque esta igreja ela guardou a palavra. De todas aquelas igrejas da Ásia, só Filadélfia não recebeu nenhuma repreensão, porque ela guardou a palavra, ela foi fiel. Os irmãos passavam por problemas, mas foram fiéis à palavra do Senhor. Mesmo aqueles que estavam lá, que se diziam judeus, e não eram, e mentiam, eles não compactuaram. A segunda lição que aprendemos aqui com a igreja de Filadélfia é que Deus não suporta hipócritas. Eu vou repetir para você ouvir. Deus não suporta hipócritas. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, verso 8, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Se você está sendo uma capa dentro da igreja do Senhor, cuidado, porque Deus sonda os corações. Deus sabe quem é quem no meio da sua igreja. Ele é o que anda no meio dos 7 castiçais. Ele é aquele que sabe das mentes e dos corações. Você pode estar enganando ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus pais, ao líder de sua igreja, mas a Deus ninguém engana, porque Deus sonda os corações. Lembram-se quando o profeta foi ungir o rei Davi? Eliseu chegou lá, vieram a ver logo aquele homem grande, e Eliseu disse: esse é o rei. Eliseu não, desculpe, Samuel. Samuel chegou para ungir Davi e viu aquele homem grande e disse: esse é o rei de Israel. Espera aí, Samuel, você está olhando para o aspecto físico, mas eu olho para dentro do coração. Este aí eu reprovei. Deus olha para dentro do coração. Cuidado, não tente enganar Deus. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, temos assim, para você ver como Deus conhece. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Qualquer que a si mesmo se exalta, escute isso aqui: qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Por que tanta soberba? Quem você pensa que é para ter tanta soberba? Humilhe-se na presença do Senhor. O tempo é de arrependimento, o tempo é de buscar a face do Senhor, o tempo é de rasgar o coração para o Senhor. Arrependa-se enquanto há tempo.
porque a porta da graça ainda não fechou. Tire essa soberba do seu coração. Existe um ditado que para morrer basta estar vivo. E se você morrer com essa soberba? Achando que é um Deus todo-poderoso, achando que é um semideus? Cuidado, porque o amanhã pertence a Deus. Não sabemos se daqui a 5 segundos vamos estar vivos. Você que se agora tem tanto conhecimento, basta um AVC no seu cérebro parar e você não vai saber mais de nada. Por isso pare com essa soberba. O tempo é de humilhar-se na presença de Deus. O tempo é de reconhecer que nós necessitamos do Senhor. Que o tempo é este. É de chorarmos. É de nos abraçarmos com o Senhor. É de pedirmos perdão, clemência, misericórdia. Porque o tempo está findando. Por isso procure andar com uma vida reta aos pés do Senhor. Se livre de todo o pecado que você por acaso esteja vivendo. Não dá mais tempo para estar em dois caminhos. Só existe um tempo agora. É buscar a face do Senhor. Em Malaquias capítulo 3, versículo 18 está dito: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você ouviu isso aqui? Que Deus vai fazer a diferença entre o que serve a Ele verdadeiramente e o que não serve. Porque o que é hipócrita vai ficar para trás. Ou você acha que na hora do arrebatamento, aquele que é hipócrita, que tem uma capa que está encoberto, vai subir? Acha que Deus não está vendo o que você está fazendo? Cuidado! Porque você pode ficar para trás. Não sabemos quando vai ser o arrebatamento, mas estamos muito próximos desse momento. É só você olhar os sinais que estão acontecendo no mundo. Terceira lição que aprendemos com Filadélfia: precisamos guardar a palavra da promessa para que não pequemos contra Deus. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Algumas traduções dizem da hora da provação. Essa preposição da, no grego é ek, e significa que é uma posição estática fora de, uma posição externa, uma posição que a pessoa está de fora, vai ser livrada. Por isso aqui é uma prova de que a igreja não vai passar pela tribulação, porque o Senhor disse: como guardaste a palavra, a minha palavra, eu te livrarei da hora. E essa preposição ek significa ficar de fora. O livramento aqui não é a situação, não é a situação do local, do sofrimento ou influência. Jesus fala de proteção, não fala de proteção, aliás, Jesus não fala de proteção, mas de livramento do período de um tempo. Significa que essa preposição ek do grego refere-se a uma posição dos salvos fora do período deste tempo definido, desta temporada definida. É algo sobrenatural, uma vez que não estaremos mais no tempo da tribulação, pois estaremos nas bodas do Cordeiro. Aleluia. O mundo vai estar em 7 anos de tribulação, mas o Senhor é fiel. Ele disse: eu vou tirar vocês da hora da tentação, da hora da provação, e vai nos tirar daqui para que Ele possa começar a derramar sua ira. Arnold Froese, um grande pregador da palavra, os irmãos da chamada da meia-noite, ele em uma de suas pregações fala algo bem interessante. Ele diz: olha, Deus está com as mãos atadas, Ele não pode fazer nada agora. Mas Deus ter as mãos atadas, como é que pode? É porque enquanto o sal da terra estiver neste planeta, enquanto os santos estiverem nesse planeta, Ele não vai poder agir. Agora, quando Ele tirar o sal da terra, aí sim, Ele vai poder derramar a sua ira sobre este planeta. Por isso é que nós aqui do programa Jesus Está Voltando defendemos com unhas e dentes que a igreja não passará pela tribulação. E aqui essa preposição ek é mais uma prova. O substantivo provação aqui nesse texto significa que Deus livrará os crentes da hora da provação. A palavra provação é peirasmos. Ela ocorre 17 vezes no Novo Testamento e significa pôr à prova, tentação, teste, adversidade. Apesar da maioria das vezes que a palavra ocorre se referir
as tentações da vida do crente, a natureza da provação de Peirasmo em Apocalipse aqui 3, é inédita, é singular, porque não é uma experiência pessoal, mas mundial. Por isso, precisamos guardar a fé, mesmo com toda essa luta. Guarde a sua fé, não desista. Está passando por luta, todo mundo está, mas não desista, porque Jesus está do seu lado. Ele é o timoneiro do seu barco. Ele não vai deixar você afundar. Ou você acha que você sendo fiel, Ele vai deixar você naufragar. Precisamos aprender a confiar no Senhor e saber que Ele não nos abandona. Em nenhum momento de nossas vidas, nas lutas, Deus nos abandona. Jamais. Precisamos ter paciência, porque a nossa jornada está chegando ao fim. Precisamos guardar as promessas no nosso coração. Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele tem prometido a nós. Precisamos saber que Ele tem o melhor para nós. O melhor da sua vida ainda não aconteceu. Ainda vai acontecer para você. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, está dito: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Em Números, capítulo 23, versículo 19, está dito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Isaías 59, mais um para você guardar a sua fé. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, escute isso aqui, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não vos ouça. O Senhor é fiel, persevere, guarde a sua fé. O quarto ponto que queremos destacar aqui é que temos que ser prudentes como aquelas virgens prudentes. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A igreja de Filadélfia nos ensina que ninguém está seguro neste mundo, e o que nos mantém de pé é a nossa vigilância. Não deixe que nada atrapalhe sua comunhão com Deus. Não deixe que ninguém venha fazer você se afastar de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 35 a 39, está dito: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos, escute isso aqui, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada, escute bem, nada poderá nos separar do amor de Deus. Coloque isso no seu coração, coloque isso na sua mente. Por mais que o inimigo tente destruir você, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário, por mim e por você, para que um grande dia, naquele dia nós venhamos a estar com Ele lá na glória. É promessa dEle. Alegre-se, porque o tempo do júbilo está chegando. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada neste mundo, a sua dor física, a sua dor espiritual, os problemas que você passa na sua família. Guarde a fé e você vai ver a vitória chegar na sua casa. Não deixe que o inimigo venha tomar sua coroa. O Senhor virá como um ladrão. Agora é interessante isso aqui. As características do ato de um ladrão. Escute isso aqui para você ver como é bem interessante. O ladrão vem quando ninguém espera. Mateus 24, 42, 44 diz: vigiai, pois porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão,
vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então o Senhor compara a sua vinda como a um ladrão. Ninguém espera o ladrão vir à sua casa, por isso ninguém deve deixar a sua casa. Não se afaste do Senhor, porque Ele virá no momento em que muitos vão estar desapercebidos. A segunda característica do ato de um ladrão: o ladrão age com muita rapidez. E o arrebatamento, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, escute, como é que o Senhor vai agir? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! 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 E essa palavra no grego, em um momento, é um átomo de tempo, e um átomo é muito pequeno, num abrir e fechar de olhos. Enquanto você piscou aí, já foi o arrebatamento. Pastor Gabriel piscou aqui 3 vezes, foi arrebatado 3 vezes. É um ato. O ladrão vem com uma rapidez. O Senhor virá num abrir e fechar de olhos. Estamos aqui, sumimos. Por isso você precisa estar com a sua vida no altar do Senhor. Não vacile na fé. Não saia nem para a direita nem para a esquerda. O tempo é de retidão. O tempo é de estar com a vida no altar do Senhor. Não brinque, senão você vai ficar para trás. O tempo não é mais de brincar. O ladrão procura vir sem que seja observado. Assim será a vinda de Jesus. O mundo sem Deus não verá este fato, somente os salvos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Alguns criticam, falando quando houver essa trombeta, que é em relação àquelas 7 trombetas que vão tocar, e que por isso que a igreja vai passar pela tribulação. Só que uma trombeta, se você lê o Antigo Testamento, ela era tocada por alguns motivos. E um dos motivos era para haver um ajuntamento. Então, em determinado momento, Deus vai tocar a sua trombeta para fazer esse ajuntamento dos santos. Não são aquelas 7 trombetas, mas uma trombeta será tocada nos céus para trazer o ajuntamento dos santos. E aí encontraremos com o Senhor nos ares. Nós vamos vencer a gravidade. Esse corpo de carne, sangue e osso vai se transformar num corpo incorruptível. Por isso não desista, não perca a sua fé, não vacile, persevere, lute, não seja hipócrita, guarde a fé. O ladrão vem normalmente quando todos estão dormindo. Segundo a palavra profética, o tempo que antecederá a volta de Cristo será marcado por um grande sono espiritual. Não é o que estamos vendo? As pessoas acham que Jesus não vai voltar, estão vivendo um cristianismo mundano, fazendo o que bem entende, pregando o que bem entende, não se prega mais contra o pecado, não se prega mais retidão, a pregação é só dinheiro, dinheiro e dinheiro, e as vidas morrendo, pessoas dentro da igreja descendo ao inferno. Um grande sono espiritual está sobre este planeta, mas Deus vai mudar essa situação. Deus está começando a mudar essa situação. Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo sair ao encontro. Aleluia! Romanos 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha, Paulo falou isso naquela época. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O arrebatamento está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Jesus está mais perto de voltar do que quando o aceitamos. Aleluia. É questão de tempo, é questão de hora,
é questão de segundos, minutos, de dias. Creia que está muito próximo da nossa redenção. O ladrão sempre leva o que não é seu, mas no caso de Jesus, vai levar o que é seu. Tito, capítulo 2, versículo 14 diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Salmo 100, versículo 13 está dito: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos o povo seu e ovelhas do seu pastor. Aleluia. Somos povo de Deus. Aleluia. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. É desejo de Jesus que você esteja com Ele. Não é desejo do Senhor que você vá para o inferno, mas que você esteja com Ele. É desejo do Senhor que toda a humanidade adentrasse nas bodas do Cordeiro, mas muitos preferem o caminho oposto. O ladrão leva somente coisas de valor. É verdade ou não é? Jesus levará para si o que para Ele tem mais valor na terra: eu e você, a sua igreja. Malaquias 3,17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei, olha aqui, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Entendeu porque não vamos passar pela tribulação? Eu vou repetir isso aqui. Malaquias capítulo 3, versículo 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Entendeu? Porque Deus ama nós e enviou seu próprio Filho para derramar o seu sangue por nós, para que nós, pecadores, pecamos todo dia, mas venhamos a estar com o Senhor na glória. Aleluia. O ladrão, depois que vai embora, todos sentem falta do que foi levado. Assim será quando nós formos levados. Muitos irão sentir falta. Muitos correrão para aquela sala de oração e vão a encontrar fechado. Muitos correrão para aquele ciclo, procurando as irmãs da oração, não vão encontrar. Muitos irão querer oração, não vão mais encontrar, porque o sal da terra foi tirado. As joias da terra foram levadas para o tesouro lá no céu. Só existe uma coisa que nos fará perder a vida eterna: é a falta de vigilância. Quando alguém cai, cai porque não vigiou. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Seja vigilante, não dê brecha ao inimigo. Mateus 25, 13, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É a nossa falta de vigilância que nos leva ao fracasso. É a nossa falta de vigilância que nos leva ao declínio. É a nossa falta de vigilância que nos rouba a esperança da eternidade. É a nossa falta de vigilância que nos deixa com a mente nos acusando. Vigiai, está vigilante, está escrito vigiai, orai sem cessar. Não existe aquele ditame de uma vez salvo, sempre salvo. O que a Escritura diz? Guarda o que tens, vigia. Por quê? Por que me preocupar em vigiar se sou salvo? Por que vigiar então? Se somos salvos, vigiemos nossa salvação. Se somos salvos, vigiemos nossa vida eterna. Se somos salvos, vigiemos nossa fé. Se somos salvos, vigiemos nossa comunhão com Deus. Porque o inimigo quer tomar a nossa coroa. Jesus disse: guarda o que tens, porque se você perder o que tem, a coroa será tomada. O diabo procura tomar a nossa fé, procura tomar a nossa comunhão, o prazer com Deus, o amor e o compromisso, a sensibilidade à palavra de Deus. Ele tudo isso tenta tirar. As virtudes do cristianismo, tudo isso ele tenta tirar de mim e de você.
tomando tudo, perderemos a vida eterna. É isso que ele quer, que percamos a vida eterna. Ele fará de tudo para não adentrarmos ao lugar que um dia ele pisou. Lembre-se, ele era o querubim ungido. Por isso, cuidado com aqueles que dizem: Satanás está debaixo dos meus pés. Absolutamente. Ele era querubim ungido. A Bíblia não fala de outro querubim ungido, fala dele. Ele era o responsável pelo louvor lá no céu. Do seu corpo saíam sons. Era revestido de pedras preciosas. Ele tinha acesso direto a Deus. Por isso aqueles que dizem: eu dei uma tapa na cara de Satanás. Cuidado, não subestime o inimigo, ele é milenar. Querubim ungido, foi querubim ungido. Ele fará de tudo para desistirmos, para pararmos, para ficarmos estagnados. Ele fará de tudo para renunciarmos a Deus, pendurarmos nossas harpas no salgueiro. Guarda o que tens de Jesus. Por quê? Porque estou chegando, assim diz o Senhor. Eu venho sem demora. Os vencedores serão premiados no final. A quinta coisa que aprendemos: os vencedores serão premiados no final. Versículo 12: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Só os que chegarem lá descobrirão os sentidos desta palavra. Como em todas as igrejas, Filadélfia mostra a recompensa para os vencedores. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Aqui temos 4 coisas a observar. Seremos uma coluna. Os historiadores dizem que a cidade de Filadélfia era muito conhecida pelos seus constantes terremotos, e as colunas dos templos pagãos ruíam com os terremotos. Por isso Jesus manda dizer: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Se formos firmes em Jesus, nada nos separará dele. Como já falamos aqui, lá em Romanos 8, 39 a 38. A segunda coisa que aprendemos aqui: quem vencer terá o nome escrito sobre ele, o nome do meu Deus. Deus vai escrever em nós o nome dele. Aleluia. Deus vai escrever em nós o nome dele. Dá para entender isso? Não podemos entender ainda, mas um dia vamos entender. As colunas dos templos antigos, traziam gravações com o nome dos deuses pagãos. Em cada coluna tinha o nome de um deus pagão. E muitos adoradores ali escreviam também os seus nomes nas colunas, pensando assim que estariam em comunhão com aqueles deuses, porque ele estava lá a coluna com o nome do Deus, e as pessoas colocavam seu nome nas colunas também. Quando os adoradores chegavam aos templos pagãos, eles conheciam seus deuses pelos seus nomes nas colunas. Quando Jesus disse: e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, isto fala de identificação. Jesus nos identifica com ele. Por isso que ele derramou o seu sangue, para ter uma identidade com você e comigo. Por isso, se firme, porque ele cravou o nosso nome lá no templo celestial, lá em cima. E o nosso nome está escrito com letras de ouro no livro da vida, no sangue do Cordeiro. É um nome que não vai ser apagado. O seu nome está escrito não em livro da terra, não em placas da terra, não em mármore, não em madeira, mas no livro da vida. Nosso nome está escrito no livro da vida. Não perca esta oportunidade. Não tire você o seu nome do livro da vida, porque Deus não tira, mas nós, com o nosso pecado, apagamos o nosso nome do livro da vida. Existe uma grande identificação na Bíblia, aquela para o arrebatamento, quando Paulo disse em Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nos dias de Paulo, quando um homem rico comprava madeiras da lei, ele mandava o seu mordomo gravar na madeira o selo da sua identificação. Fazia isso tanto em madeiras como animais, ele gravava o selo da sua identificação. E quando o Senhor ia para ver a madeira ou o animal,
sabia qual pertencia por causa do selo, da sua identificação, sua marca. Quando Jesus vier, escute isso aqui, quando Jesus vier, Ele só vai levar os marcados, os selados com o selo do Cordeiro, com o Espírito Santo de Deus, os que confessaram o nome de Jesus, os que não negaram o nome de Jesus, os que não abandonaram a fé, os que foram fiéis, estão selados pelo Espírito Santo. Ele sabe quem são os seus fiéis. Você é um selado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não tire essa identificação de você. Você foi selado para viver na glória com o Senhor, para passar uma eternidade com o Senhor, um selo de sangue. Ele sabe quem o tem na vida. Ele sabe quem tem um coração verdadeiro para com Ele. Ele sabe quem está puro. Ele só vai levar os marcados, os selados pelo Espírito Santo de Deus. E seremos identificados por toda a eternidade. Por que na eternidade? Para mostrar que somos a noiva do Cordeiro. Seremos tão importantes que Abraão, Isaac e Jacó não verem a hora de nos verem. São eles que estão ansiosos para nos ver. Eles querem conhecer a noiva do Cordeiro. Todo o cosmos espera por essa festa. Toda a eternidade espera por essa festa. Os anjos estão esperando até agora por essa festa. Os querubins, os serafins, a criação está esperando por este momento. As bodas do Cordeiro. Nós somos a noiva do Cordeiro. Será que você entende a profundidade disto? Então por que você não se alegra? Por que você fica abatido com tantos problemas? Esqueça! Porque você não confia no Senhor. Você já foi marcado, é propriedade dele, é ovelha dele. Somos nós que vamos casar com Jesus na eternidade. E toda noiva tem que ficar bonita para o grande dia. E os convidados se aprontam bonitos para a festa. E quando a noiva entra na igreja, todos ficam de pé, admirando a sua beleza, seu vestido, suas flores na cabeça, o ramalhete que ela segura. É festa. Os olhares eternos estão para a noiva do Cordeiro. Não deixe essa cara de choro. Você é noiva do Cordeiro. Deixe de melancolia, deixe de tristeza. Dê um chute nessa depressão. Você é noiva do Cordeiro. Aleluia. Imagine a cena no céu. Uma noiva entrando na eternidade, límpida, resplandecente, cheirosa, virtuosa, linda e maravilhosa. É você. Nós somos a noiva do Cordeiro. Alegre-se, rejubile-se. Quando chegarmos lá em cima, Abraão vai dizer: olha ali a noiva do Cordeiro. Jacó, que noiva linda. Os anjos, valeu a pena esperar essa festa. As bodas do Cordeiro nos esperam. Você vai querer ficar para trás? Não desista. Persevere. Porque ao que vencer, o Senhor vai nos fazer coluna no seu templo. Escreverá o nome dele em nós. E o nome da cidade do seu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Do meu Deus também um novo nome. Significa que aqueles cidadãos não mais seriam de Filadélfia, mas da nova Jerusalém, uma cidade celeste. Por último, quem vencer? O nome novo de Jesus. Teremos na eternidade uma nova e elevadíssima revelação de Jesus. Eu escreverei nele o meu novo nome. Em Deuteronômio 29 está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Não entendemos agora, mas naquele dia entenderemos. Teremos um novo nome, o nome de Jesus. Quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, assim como Ele é. Lá em Gênesis, quando Jacó brigou com Deus, no final, no versículo 29, Gênesis 32, no versículo 29, é dito: e Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Por que pergunta pelo nome? Em outras palavras, Deus disse: Jacó, tenha calma, porque o meu nome eu só revelarei à noiva do Cordeiro. Por isso que Jacó não recebeu o nome, porque Deus vai revelar a noiva do Cordeiro. O nome só será revelado quando chegarmos lá. Vamos saber o verdadeiro nosso nome e o nome de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não se porte com as lutas, faz parte.
Não se importe com as decepções, faz parte. Não se importe com a depravação que aí está, faz parte. Mas um belo dia, adentraremos na eternidade, seremos a... Você que acabou de ouvir esta pregação e sente no seu coração que deseja aceitar ao Senhor Jesus como seu Salvador, ajoelhe-se agora, feche seus olhos e repita a seguinte oração. Mas isso, se você sentir verdadeiramente no seu coração que precisa ser salvo, porque a palavra de Deus diz que você precisa confessar com a sua boca. Repita comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, sou um pobre pecador, preciso da tua misericórdia, Senhor. Entra na minha vida, entra no meu coração, eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Vem reger a minha vida de agora por diante, porque eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Fica comigo desde agora até o dia do arrebatamento. Me dá a tua fortaleza, Senhor, para que eu não caia, para que eu não peques mais. Me ajuda a me libertar-me a cada dia de tudo isto que eu tenho passado, de tudo isto que eu tenho sofrido. Senhor Jesus, eis-me aqui, pela tua misericórdia, salva a minha alma, porque eu estou te entregando agora a minha vida e te declaro como meu Senhor e meu Salvador, desde agora e para todo sempre. Desde já você considere-se um servo de Deus, porque você confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor da tua vida. Agora eu vou orar por você que está aí do outro lado. Querido e amado Pai, meu Senhor e meu Deus, obrigado por esta vida que acabou de confessar o teu nome como Salvador dela. Senhor, guarda esta vida, livra de todo mal, apaga o nome dela do livro da culpa e escreve no livro da vida. Vem quebrar toda a maldição hereditária da primeira, segunda, terceira e quarta geração e que ela possa ser um exemplo de verdadeiro servo teu nesta terra, Senhor. Abençoa poderosamente que ele venha, que ela venha ser um canal no meio da sua família e que por meio desta coluna que tu agora estás levantando, toda a sua família possa ser alcançada pela tua palavra. Você agora considere-se verdadeiramente um servo de Deus e escreva para nós guelymacaulay@gmail.com e nos dê o seu testemunho de que Deus te alcançou pela ministração que estamos fazendo das 7 igrejas do Apocalipse. Procure uma igreja que verdadeiramente pregue a salvação, pregue contra o pecado e não vá para uma igreja que só pregue prosperidade. Não. Procure uma igreja que seja fiel à palavra do Senhor, que pregue a salvação, pregue contra o pecado. Que Deus te abençoe poderosamente e entre em contato conosco. Deus te abençoe.